Vamos lá? Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo pela presença hoje. Hoje é a primeira edição de um projeto que a gente está trabalhando já há alguns meses para acontecer. Então, obrigada de coração a todo mundo que veio aqui no sábado de sol com altas ondas. Mas a gente preparou muito conteúdo legal para todos vocês e eu espero que vocês gostem. O intuito do projeto, como eu falei nos vídeos, a gente vai estar falando de surf, mas focando no trabalho fora d'água de um surfista profissional. Então eu sei que a galera que surfa aqui está em diferentes níveis, tem gente que já compete, tem gente que está começando a competir, tem gente que está ainda se entendendo no surf, mas a minha ideia aqui é passar para vocês um pouco da minha experiência como surfista profissional há 15 anos, focando nesse trabalho fora d'água. O que vocês podem fazer para desenvolverem mais as suas carreiras e serem profissionais de sucesso. O trabalho do surfista profissional vai muito além dos resultados e dos treinos dentro d'água, então estou aqui para ajudar vocês com todas essas ferramentas. O seu futuro de sucesso começa hoje. Aqui um pouquinho com a programação do dia, a gente já começou com a entrega dos kits, café da manhã. A gente começa com a minha primeira palestra, que é sobre gestão de carreira e mídias sociais. Vamos ter 3 palestras hoje e é bem importante. No final de cada palestra, para ver se todo mundo prestou atenção, a gente vai fazer um quiz valendo brinde. Então, para ficar de olho que toda informação é valiosa. Vamos ter um intervalo de 15 minutos para quem quiser sair, beber uma água, ir no banheiro, comer mais alguma coisa. A segunda palestra é sobre a parceria fotógrafo e surfista, com a fotógrafa Ana Catarina. De novo, quiz valendo brinde. Intervalo e lanche, também aqui fora, que vai ser um intervalo um pouquinho maior de 1 hora. E finalizando o dia com a terceira palestra sobre captação de patrocínio, com o meu pai Miguel Calmon. E no final do dia a gente vai encerrar e entregar o certificado de participação para todo mundo. Lembrando que essa é a primeira edição, a gente vai ter ainda mais 2 edições esse ano e cada edição vai ser com temas diferentes. Então hoje a gente vai estar falando de gestão de carreira, mídias sociais e captação de patrocínio. Nos outros eventos a gente vai estar falando de preparação física, preparação mental, sustentabilidade, enfim, todos os pilares para moldar o surfista profissional de sucesso. Aqui os palestrantes de hoje. E falando um pouquinho sobre mim, eu comecei a competir com 12 anos de idade. No mesmo ano que eu comecei a surfar de longboard, eu sempre tive essa veia competitiva dentro de mim. Eu comecei a surfar num campeonato amador aqui na Praia da Macumba e me profissionalizei com 14 anos. Ganhei a vaga para entrar no circuito mundial com 15, onde eu estou até hoje, 16 anos. A competição me trouxe muitas coisas e todos esses meus anos de dedicação me trouxeram onde eu estou hoje e ao longo do caminho eu fui experimentando outras formas de trabalho. Eu também fui apresentadora do canal Off, hoje em dia eu sou palestrante e influenciadora digital também. E começando um pouquinho sobre, acho que muita gente se identifica com essa teoria do iceberg, não sei se alguém já não ouviu falar disso, mas o que muita gente vê é só a pontinha, né? Só o glamour, as viagens, patrocínio, título, dinheiro, aí a galera olha e fala, caraca, pô, fulano teve sorte, fulano tá bem de vida e tudo mais, mas a real é que pouquíssimas pessoas veem os bastidores, que quem é atleta sabe o tanto de dedicação que a gente coloca dentro do nosso objetivo, né? Eu acho que isso serve não só para quem é atleta, mas para em todas as carreiras, todo mundo que quer almejar um objetivo específico, sabe, que demanda trabalho duro, dedicação, investir seu tempo, energia, dinheiro em cima de realizar esse sonho. Mas a parte que muita gente não vê, né, que é o foco, derrotas, horas no mar, vários nãos que a gente recebe, trabalho de autoimagem, a gente vai falar mais para frente, como a gente se vê como uma marca, como um produto, treinamento mental, estudos, investimento pessoal, cuidar das redes sociais, alimentação saudável, preparação física, sacrifício, e a lista é longa, mas tudo isso que envolve trabalho duro nos bastidores, que só quem realmente vive para um objetivo sabe qual é.
E normalmente o que a gente vê no Instagram é só essa pontinha aqui. Essa parte aqui é o que realmente é a pessoa que está vivendo, a equipe que está do lado ajudando, que vive a realidade também. E quando a gente se vê como um surfista profissional, como um atleta, por muito tempo a gente sempre pensou que era só o resultado. Entrar, ganhar o campeonato, pum, carreira de sucesso, os patrocínios vão vir, a renda vai vir, mas há muito tempo que o trabalho do surfista não é só dentro d'água. O atleta profissional, ele é um formador de opinião. Ele é um influenciador para novas gerações. A gente tem aqui a velhinha novinha, então assim, tá todo mundo aqui servindo de inspiração para pessoas mais novas. Quando eu comecei a surfar com 12 anos, eu chegava aqui na praia, via as meninas mais velhas e eu, caraca, eu quero ser igual a elas. Então, o atleta, ele tem esse poder de ter a sua imagem. A imagem fora d'água é tão importante quanto a imagem dentro d'água. Por isso, o que eu quero dizer com isso? Tudo que você faz fora d'água também acaba influenciando a sua reputação, a sua imagem. Então, por exemplo, às vezes uma campeã de surf, um campeão de surf, mas ter a reputação de ser briguento, de se envolver em confusão, de ter a sua imagem associada a álcool, droga, festa, tipo, tudo isso você acaba influenciando a sua imagem também. Então, quando você começa a se visualizar como uma marca, de que forma você pode fazer a sua identidade, deixar sua marca no universo do surf, como você pode ser especial para as marcas. Então é aí que entra a ideia de patrocínio, como é que você fica relevante no universo do surf. Porque, pensando, eu surfo de longboard, tem inúmeras meninas que surfam de longboard, qual que é o meu diferencial? É focar nesse trabalho fora d'água. Então, quando um atleta está em competição, os valores que ele acaba passando, né? Vitória, alta performance, determinação, sucesso, aquelas histórias de superação, de entrar num mar difícil e de superar desafio mental, desafio físico, que o atleta acaba passando numa competição. Isso dentro d'água nas baterias. Saindo da água, entra na comunicação, como é que você se comunica numa entrevista pós-bateria, quando as pessoas querem saber, e aí, como é que foi a sua vitória? O que você tem a dizer sobre esse momento? Por muitos anos eu travava, eu vi o microfone, eu não conseguia falar nada, mas essa comunicação fora d'água também é muito importante. No mesmo caminho de comunicação, a sua presença na mídia, se está numa competição, está disponível para falar com repórter, as pessoas do marketing que vão estar ali fazendo uma matéria sobre o programa, está sempre disponível para isso, para entrevista de TV, rádio, enfim, qualquer mídia que seja. Um discurso inteligente, então, às vezes você vê muito discurso pós-bateria, às vezes as pessoas falando das mesmas coisas com vergonha, mas eu vejo por mim, as entrevistas que eu mais gosto de assistir são as entrevistas que a pessoa às vezes traz um insight, uma coisa pessoal, tipo, putz, hoje eu não acordei bem, mas aí eu consegui me superar, entrar na água, essa prancha aqui que eu estou usando é uma prancha específica, feita pelo meu shaper, para esse tipo de condição, hoje é um dia especial, eles que trazem mais sua personalidade, em vez de sim, estou muito feliz, minha prancha tá boa, quero agradecer a Deus e é isso, tipo, poder desenvolver um pouco mais que a galera quer ouvir vocês, né? Todo mundo já viu o show de surf e quer saber mais o que você pode, o que tá passando pela sua cabeça, né? E a simpatia, tentar sempre ser o mais solícito possível. E eu vejo nas competições que eu participo das pessoas que estão ali presentes e sempre simpáticos para falar, dar entrevista e tudo mais. Aí vão chamar alguém para fazer a chamada do primeiro dia. Aí vem aqui, você gosta de falar, então vem cá. Ou então o campeonato tá on hoje, começa às 8 horas com o feminino e tal, e aí você vai marcando a sua presença na mídia como um bom atleta e bom comunicador também. Essa terceira foto é de uma campanha global da Roxy, da marca que eu sou patrocinada, junto com outras atletas aqui do Havaí, dos Estados Unidos, Peru. E a imagem do atleta
de nós aqui nessa campanha é o quê? Presença, inspiração feminina, personalidade e empoderamento. Aqui são 4 atletas de países diferentes, de histórias de surf diferentes, modalidades diferentes. Essa aqui é free surfer, essa aqui é de onda grande, eu sou de longboard, essa aqui é de pranchinha. Cada um com um corpo diferente, com um rosto diferente, enfim, mas todas trazendo essa inspiração feminina, a personalidade, esse empoderamento como o discurso da marca que a gente representa. Mas aqui, no momento que o atleta compartilha e fala da sua rotina de treinamento, né, que envolve preparação física, nutrição, treinamento mental, você acaba construindo valores de saúde, bem-estar, um estilo de vida alegre e felicidade. Claro que não são só estrelas, tem aqueles dias que a gente não está motivado para entrar na água, tem os dias de mar grande, chovendo, frio, tem dia que a gente está menstruada, enfim, vários dias que a gente não vai estar no nosso 100%, mas nós sendo atletas, o nosso estilo de vida é sempre buscando ser um pouquinho melhor todos os dias. O lema que eu vivo todos os dias é 1% melhor a cada dia. Então, mesmo que hoje seja um pouquinho a mais, mas já vai ser melhor que ontem. E amanhã um pouquinho melhor que hoje. Então, assim que a gente vai construindo o nosso poder, né? Esse aqui foi numa sessão de autógrafo da Roxy, com essas piquitutinhas, e o que tem nesse momento? Legado, inspiração para a nova geração, sonhos e exemplo. Eu já tinha falado um pouco disso, né? Eu me lembro que no meu primeiro mundial de longboard foi na França. Eu tinha 15 anos e eu me lembro que o conteúdo que eu tinha desse campeonato era nas revistas de surf, que não tinha Instagram na época. Então meu quarto era com pôster de todas da campeã mundial, da atleta da Roxy, do pôster do campeonato. Meu sonho era estar ali. Daí quando eu cheguei nesse campeonato e vi todas as minhas ídolas, vi esse sonho se materializar, foi incrível. Mas teve uma coisa nessa viagem também que me marcou bastante. Eu me lembro que lá nessa época era verão e estava escurecendo umas 10h30, 11 da noite. Então você fica na praia vendo o pôr do sol, dava para pegar fim de tarde até 10 da noite, olha a doideira. E a gente saía, ia jantar, então eu acabava jantando relativamente mais tarde, 11 horas, meia-noite, por conta da luz. E eu me lembro de estar um dia voltando para casa com os meus pais e me chamou a atenção uma menina caída na rua e eu, caraca, será que ela se machucou, alguma coisa? Era uma das minhas ídolas na época, que tinha bebido todas e estava caída na rua assim, passando mal, meio desacordada, e levaram ela assim pro hotel. E eu sei que aquilo me marcou tanto na época, não julgando ela pela situação, mas aquilo me marcou. Eu falei, caraca, a minha ídola máxima, eu nunca imaginei que eu fosse vê-la nessa situação. Então isso me marcou muito, tipo, caraca, pode ser a campeã mundial, pode ser uma inspiração para mim, mas todo isso eu não quero ser como ela nesse sentido, né? Então você acaba também dividindo o lado pessoal do lado de atleta, mas sempre pode ter alguém olhando. Então eu me lembro, da mesma maneira que eu vi essa situação e me marcou, isso foi há 16 anos atrás, hoje eu tenho esse cuidado de, eu posso estar no meu momento de lazer, eu posso estar relaxando depois de um campeonato com os meus amigos, numa festa, mas ter esse cuidado da minha imagem como atleta que vai 24 horas por dia, 7 dias da semana, e eu posso estar influenciando alguém de alguma maneira, né? Então isso é muito importante. E indo também pelo lado que eu já falei um pouco do estilo de vida, do esporte, que sempre faz a gente se puxar a ser um pouco melhor todos os dias, valores de superação, disciplina, determinação e resiliência. Isso para atleta que está competindo, para alguém que quer passar por uma faculdade federal, para alguém que quer uma vaga de trabalho, todos esses valores são muito marcantes. E como eu falei, o atleta ele não influencia só fora d'água, só dentro d'água, mas fora d'água também. Ele é um formador de opinião e influenciador para novos praticantes e principalmente para a nova geração. Por isso que é muito importante você focar
no que você está fazendo fora d'água, na maneira como você se comunica, na maneira como você se porta publicamente, é tão importante quanto os resultados. E eu sei que os atletas, quando estão começando nessa fase de profissionalizar, entrando um pouco de dinheiro, a questão de patrocínio, como é que eu faço essa ponte para ter um patrocínio, como eu faço essa ponte para tornar o surf como a minha renda. É muito importante você se ver como um produto, como uma marca, porque é isso que as marcas vão ter interesse de patrocinar. Então, isso é bem importante, pensar o que eu agrego para a marca, como é que eu posso ajudar a marca a vender mais produtos, o que eu posso fazer. Então, eu represento uma marca de biquíni, então são os vídeos de surf, é um material de lifestyle. Eu represento... eu fui atleta da Estácio de Sá, minha universidade. Então, como é que eu represento a marca? Mostrando como é que um atleta consegue equilibrar os estudos com as competições e as viagens. Represento a marca de garrafa. Como que eu trago a minha garrafa todos os dias e diminuo o uso de plástico descartável no dia a dia, como é que eu posso incentivar as pessoas ao meu redor a ter hábitos mais sustentáveis, mais conscientes com o meio ambiente. Enfim, tudo isso você acaba influenciando de alguma maneira. E o atleta ele pode influenciar de várias maneiras e muitas vezes nem está falando sobre surf, mas só sobre pelo seu poder. Todo mundo aqui que surfa tem um poder de fala, de conscientização do meio ambiente, de limpeza de praia, de usar material sustentável. As meninas que estão aqui na sala podem falar de empoderamento feminino, de todo mundo se unir para entrar na água e ter mais mulheres na água se sentindo mais confiantes, mais à vontade. Histórias de superação, enfim, várias formas que a gente pode se comunicar. Então, você começa a pensar e desenvolver essas ideias e ver o quanto que você pode crescer para além do campeonato. Eu digo, o campeonato é muito importante, porque é a plataforma que dá para o surf profissional. Mas hoje em dia, existe a possibilidade de você viver do surf como um atleta sem competir. Como um free surfer, por exemplo, que não compete, não participa de eventos, mas sabe da importância da sua imagem fora d'água, representando marcas, representando valores, como eu acabei de falar, tomando a frente de ações de conscientização. Então, são várias formas que vocês podem trabalhar a sua imagem, a sua marca, para quando chegar no campeonato, eu digo isso, quando eu era mais nova, o meu foco era 200% em campeonato, 200%. Era só isso, só isso, só isso. E daí quando eu podia treinar a vida, podia me dedicar, ser a primeira a chegar na praia, a última a sair, mas o resultado ele não está na nossa mão. Porque a gente depende de condição do mar, a gente depende de julgamento, a gente depende de como as outras atletas vão surfar. Então, o que está no nosso controle... Está no nosso controle, mas a gente pode fazer até isso. Não tá, eu vou chegar lá, eu fiz certinho, eu vou ganhar. Não é isso. Mas quando você acaba abrindo outras frentes de trabalho, eu sinto que, pelo menos para mim, funcionou assim, tira um pouco o peso dos resultados. Porque você está, ao mesmo tempo, construindo a sua marca, ganhando, e vai chegar um ponto que eu tenho essa marca construída, independente se eu ganhar ou perder. Independente se eu ficar em primeiro, quinto, sétimo, mas eu vou continuar sendo a Chloé pelo que eu represento. Então isso é muito legal, porque acaba que quando você vai competir, você pensa, eu vou focar aqui, eu estou aqui por mim, mas não, eu dependo desse resultado para ganhar um patrocínio, eu dependo disso para ter uma renda em casa, diminui o peso um pouco disso, porque você começa a destrinchar as maneiras que você pode viver do surf, né? E hoje em dia a imagem é muito importante. Aí a gente entra depois em mídias sociais, em criação de conteúdo, mas tudo indo nessa fase no momento que você percebe que a sua imagem tem muito valor fora d'água também. Isso aqui, entender seu papel além dos resultados, presença nas mídias sociais, boa relação com a mídia especializada, boa reputação. Então, digamos que para alguém que começou a temporada de competição 2026, tenha 3 eventos por ano. O que você vai...
como é que você vai se fazer ser lembrado durante todos esses meses que não tem evento? Eu vou lembrar, putz, aquela menina sempre posta vários vídeos de surf legais, tem um conteúdo legal, eu vou seguir esse surfista aqui que sempre dá dica de treino físico, mobilidade, respiração. Eu vou seguir aquela menina ali que dá dica de viagem, como embalar a prancha, como arrumar sua mala, enfim. São formas de você ir construindo a sua imagem para ser lembrado fora dos eventos. Que aí quando tiver o evento, eu lembro dela, eu vejo os vídeos dela, caramba, legal, ela ganhou. Se ela ganhou, ficou em segundo, nem lembro, mas eu gosto do conteúdo dela. Então, entender que o resultado para quem segue essa carreira de competição é importante, mas hoje em dia essas outras áreas, a sua imagem fora d'água é tão importante quanto, se não mais, que os resultados. E eu penso assim, quando você demarca o seu território, então no caso assim, eu sou surfista profissional, eu posso falar de outras coisas, eu posso dar dica de como eu me visto, do que eu como, mas o meu território é surf, longboard, é a área que eu mais domino. E daí quando você demarca o seu território, você consegue expandir para outras áreas. Então eu posso falar de saúde, eu posso falar de moda, eu posso falar de viagens, mas não como uma influencer de moda, não como uma estilista, não como uma médica. Eu estou falando com o meu embasamento de surfista profissional. Então aqui eu trouxe umas campanhas que eu fiz completamente fora do meio de surf, mas que porque eu tinha esse meu território demarcado no surf, eu tive espaço para entrar nesses ambientes. Aqui é uma campanha da Íntimos, de absorvente, com a Sara Menezes, campeã olímpica de judô, Rebeca Andrade, campeã olímpica de ginástica artística, e Karen Jones, multicampeã de skate. E aqui a gente falava como a gente vai para a rua, vai para a água, vai para o ginásio, tendo que treinar, competir menstruada, que é um assunto que não tem muito, né, no esporte, mas é a realidade de toda mulher. Então aqui cada uma teve o seu depoimento dentro de uma marca que nunca fez nada com surf, mas foi uma forma de eu trazer o meu universo do surf para uma área que diz respeito a mim como mulher, como todo mundo, mas fora da minha bolha. Aqui foi numa limpeza de praia da Corona, um dos meus patrocinadores, uma ação de sustentabilidade que eles fazem todo ano na etapa do WCT em Saquarema, que é a semana que vem. E como eu falei, todos aqui que surfam, independente de ser atleta, tá aprendendo, é técnico, tem esse poder de fala de conscientização do meio ambiente, de protetor dos oceanos, cuidar das nossas praias, de ter esse cuidado. Então todo mundo aqui tem como falar disso. Então aqui eu, como surfista profissional, estava fazendo a minha parte na praia, participando dessa limpeza. E aqui foi uma campanha que saiu na Vogue Brasil, uma revista de moda, sobre a pausa que eu fiz das competições para cuidar da minha saúde mental em 2024. Eu tirei esse ano sem competir, fiquei com medo de como todo mundo ia reagir, porque eu pensava que me afastar das competições para cuidar da minha saúde mental era uma derrota, era uma vulnerabilidade, mas eu entendi que quando eu comecei a falar sobre isso, foi um momento de coragem meu, mas como ser humano do que como atleta. Então isso reverberou para fora do meio do surf, tipo, caramba, olha que maneiro, uma atleta de surf falando, surf é um esporte tão relaxante, por que alguém está parando por problema mental? Eu parei porque eu realmente cansei de toda a pressão, de toda a cobrança de resultado. E como ser humano, normal, às vezes tem gente que fica exausta do trabalho, fica exausta de qualquer outra situação, mas isso eu saí do meu território de surf para falar sobre, nem foi para falar de surf, mas para falar sobre saúde mental. Então tem várias outras áreas, por exemplo, um surfista pode dar dicas de roteiros de viagem, dicas de viagem no Brasil para longboard. Meu top 5 melhores praias que eu já surfei no Rio de Janeiro. Como viajar com longboard. Então, viagem para onde eu posso viajar, uma surf trip com as minhas amigas. Então aí você já vai comunicando para fora do seu meio do surf, atraindo gente que nem surfa, mas ela, poxa, que maneiro, uma viagem de surf entre as amigas, que legal, de repente eu até vou, nem surfo, mas só pela vibe a ideia do projeto, né?
aqui entrando um pouco na importância das mídias sociais, né? Eu falei até agora sobre a gestão da sua imagem, quando eu digo lá no início na foto do iceberg, que eu botei ali em pequenininho, o trabalho de autoimagem, de você saber, tipo, tudo isso aqui é a sua identidade, como você se veste, como você se porta, como você fala com os outros, como você, quando você pisa fora de casa, sua imagem já tá contando. No momento que você entra na água, sai da água, vai para o treino, vai competir, vai postar alguma coisa, tudo isso tá contando, é um trabalho de 24 horas. E hoje em dia as mídias sociais são tudo, né? Por muito tempo bastava você ganhar um campeonato para estar na capa de uma revista e, consequentemente, sendo patrocinado por uma marca. Hoje em dia não tem como você ficar distante das redes sociais se você quiser ser um atleta de sucesso. Concordo com o sistema? Não. Mas a gente tem que dançar conforme a música, surfar conforme a onda. Então, já que as mídias sociais estão com um poder muito grande hoje em dia no meio de comunicação geral, vamos aprender a mexer com mídia social, vamos trabalhar engajamento, vamos ganhar seguidor, vamos ganhar like para aumentar a minha imagem dentro d'água, fora d'água, e eu ser uma surfista de sucesso. É isso. Eu sei que ainda tem um pouco, principalmente com a nova geração no surf, um bloqueio de mas eu vou virar muito blogueirinha, eu tenho vergonha de me gravar falando, mas fulano tá fazendo piada de que eu tô fazendo vídeo. Deixa fulano falar, vai lá fazer o seu, porque isso é parte do trabalho hoje em dia, da sua imagem fora d'água. E não digo só para atleta não, para qualquer pessoa que está empreendendo com um novo negócio, que quer botar, como é que eu faço para o meu negócio ser conhecido no mundo? Criei uma marca de camiseta, como é que eu faço essa camiseta vender? Mídias sociais. Eu estou começando a dar aula de surf, como é que eu vou fazer as pessoas saberem do meu serviço? Mídias sociais. Então, hoje em dia é o cartão de visita, né, de todo mundo. E hoje em dia o que a gente vê muito são influenciadores que não surfam, mas fazendo publicidade, trabalhando com marcas que falam de surf em ambientes de surf, mas sem nem saber surfar direito. Mas então como é que alguém que não sabe surfar direito está falando de surf? Porque tem o poder da comunicação, tem o poder de se vender, tem o poder de falar o que a marca que ele está representando quer. Então, como é que os atletas surfistas que vivem o surf 24 horas por dia, 7 dias da semana, estão ficando para trás nisso? Porque eles não estão sabendo utilizar a sua voz da melhor maneira. Porque vocês têm muito mais voz do que outros influenciadores que não surfam, por exemplo. Mas como é que você melhora essa voz? Fazendo uma melhor gestão das suas mídias sociais e sabendo o poder que vocês têm na mão. Então aqui eu trouxe umas ideias de conteúdos, que às vezes você pensa, putz, eu vou começar a postar. O que eu posto? Por onde eu começo? É a dúvida de muita gente, né? Então, por exemplo, fui agora competir no Rio Grande do Norte, Campeonato Brasileiro. Dicas de conteúdo. O que eu levo na minha mala, como é que eu arrumo as minhas pranchas. Eu vou dar uma dica aqui que eu coloco a proteção nas bordas para não quebrar. Coloco às vezes toalha, biquíni, canga entre uma prancha e outra. O que eu levo na mochila para a praia? Água, lanche, protetor, escova de cabelo, fone de ouvido, toalha, uma quilha extra. Para as mulheres, cuidado com a pele no sol, como é que eu cuido do meu cabelo no sol. Minha rotina de alongamento, de mobilidade, o que eu faço de treinamento físico, o que eu como num dia de competição, o que eu como antes e depois de surfar. Tem infinitas ideias que você pode produzir conteúdo que você está falando do seu meio de surf. Não precisa estar fazendo dancinha, quem gosta de dancinha faça, mas eu não tenho muita vergonha, nunca consegui fazer. Mas sem contar que a minha coordenação é zero. Mas enfim, tem várias maneiras que você pode estar criando conteúdo de surf do seu meio, sem estar quebrando a cabeça, pensando mil coisas, como fazer. Isso assim, com telefone.
dá pra fazer em casa, põe num tripé, pede pra alguém filmar, você tá chegando na praia, pede pra um amigo ou amiga fazer uma foto sua antes de entrar na água. Enfim, tem várias maneiras, não precisa ser difícil, complexo. Hoje em dia, produzir conteúdo é muito simples, ainda mais quando é de um assunto que todo mundo domina, né? Se alguém quiser tirar foto, tem mais uma página aqui também. Eu botei um monte de coisa, gente, porque tem realmente muita coisa que dá pra fazer. Isso aqui, tem uma menina que eu sigo, que ela é do interior de São Paulo. Ela é influenciadora de corrida, de fitness, e ela tá começando a surfar. Aí eu vi um vídeo dela que ela tinha descoberto o poncho pela primeira vez. Ela, gente, olha isso aqui que os surfistas usam. Eles põem o poncho, aí troca de roupa, como se fosse um passe de mágica. Cara, o vídeo deu milhares de visualizações. Eu olhando assim, falei, caraca, é o poncho, é uma coisa normal pra gente, entendeu? Pra trocar de roupa. Mas pra ela, tipo, o jeito que ela comunicou no universo dela, tipo, caraca, olha que invenção, você pode trocar o biquíni na praia. Caraca, o surfista é um gênio mesmo. Então é, tipo, dica normal. Teve um vídeo meu que eu postei que viralizou uma época. Todo mundo pergunta, como é que você carrega suas pranchas de longboard quando você vai viajar? Aí, sabe o carrinho do aeroporto que você põe mala? Tem uns carrinhos que às vezes tem um dentinho assim. Aí a capa tem a alça. Daí eu prendo a alça aqui e vou levando o carrinho assim, né? Aí uma vez eu fiz um vídeo falando isso. Caraca, galera, meu Deus, que é um carrinho específico que ela quer pra viajar. Eu falei, não, gente, é o carrinho do aeroporto. Então é uma coisa normal do meu dia a dia, mas às vezes é uma dica que é algo tão natural pra mim, mas que quem tá de casa fica, caraca, que irado, vou mandar pra todos os meus amigos. Aí vai aumentando a interação, a visualização, o engajamento. Então, assim, dica que às vezes é uma coisa simples para vocês, mas que pode estar ajudando de conhecimento para outras pessoas. Então não tem nada que seja, isso aqui é muito bobo, isso aqui não tem nada a ver, tipo, isso com certeza pode estar ajudando alguém. Aí eu falei, melhores praias no Rio de Janeiro para surfar, vídeo top 5 melhores ondas que você já surfou, mesmo que seja por aqui. Melhores ondas que eu surfei, Praia da Macumba, Praia do Recreio, Grumari, Praia e Barra. Tipo, tá tudo certo, entendeu? Mas tipo, já vai fazendo conteúdo. E uma coisa que eu acho muito legal, eu vejo assim, pelos meus surfistas favoritos, eu sei que eles surfam pra caramba, eu sei que eles têm vários títulos, mas eu gosto de ver o que eles fazem quando eles não estão surfando. Tipo, minha surfista favorita é a Stephanie Gilmore. Eu adoro quando ela posta os vídeos dela tocando guitarra, quando ela tá na semana de moda, tipo, como ela se veste fora d'água. Então são coisas legais que eu gosto de ver nos atletas que eu me inspiro. Então eu vou começar a passar isso também, que de repente são coisas que pessoas que me seguem querem ver também. Então os meus hobbies, eu adoro fazer kitesurf. Tô iniciante braba, mas eu gosto do processo de ser aprendiz em alguma coisa. Yoga, treinar em casa, mobilidade, alongamento, treinamento físico, brincar com meu cachorro e meus gatos. Tipo, são várias coisas. Tem alguém que desenha, que alguém pinta, faz cerâmica, tira foto, dança, joga bola, enfim, qualquer que seja o seu hobby, quando você vai colocando isso pra fora também, se torna o seu diferencial e parte da sua imagem, que a galera vai pensar, é aquela menina que surfa de longboard, que faz yoga também, que tem o cachorro que tá sempre junto e tal. Aí você vai criando a sua imagem além do surf. E como eu falei, todo mundo no início fica, caramba, por onde eu começo? O início é sempre o mais difícil, né? Mas ter a noção de que isso é um trabalho de formiguinha. Não vai ser da noite pro dia, em uma semana, um mês, que você vai estar com a sua conta no Instagram, no TikTok, enfim, bombada já de engajamento. Eu trabalho com as minhas redes sociais já há 15 anos. Desde quando começou a ter Instagram aqui por aqui. Então é muito importante você saber dessa constância, que nem o treino de todo dia, né? Que ninguém aprende, ninguém fica o melhor do mundo em uma sessão de surf, quem dera. Mas tem que ir todo dia, faça chuva ou faça sol, o mar tá bom, o mar tá ruim, tá grande, tá pequeno, maré cheia, maré seca, tá liso, tá ventando. É a mesma coisa com mídias sociais. Então, por exemplo,
Tem época que eu tô super criativa. Não, hoje eu vou fazer um vídeo do meu treino. Não, eu vou fazer um vídeo disso. Tem dia que eu fico, caraca, eu não tô conseguindo pensar em ideia nenhuma. Aí o que eu tenho? Bloco de notas do celular, ideia de conteúdo. Aí quando eu tô sem muita coisa para postar, eu olho nessa lista aqui. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um vídeo dos meus hobbies, eu posso fazer um vídeo sobre cuidado com a pele, que eu não fiz, usar protetor solar, beleza. Então, isso é bem legal de vocês terem salvo no telefone, no caderno, alguma coisa, porque aí no momento que você fica sem ideia do que postar, você já sabe que tem as ideias ali. Uma outra coisa que me ajuda, às vezes eu vou para uma sessão com o Luciano, meu amigo aqui que tá filmando, e a gente faz várias fotos iradas. Aí a vontade é o quê? De postar todas as fotos no mesmo dia, mas aí ninguém vai ver um carrossel de 30 fotos. Aí o que você faz? Você posta a primeira foto, 2, aí faz uma pastinha, novos conteúdos. Aí você vai colocando ali tudo que você tem de foto, de vídeo, coisa que você não postou, mas é um conteúdo interessante. E você vai colocando nessa pastinha no telefone. Aí quando chegar um dia que, hoje eu não tenho nada para postar, mas eu tenho que postar, eu tenho que fazer a constância, deixa eu abrir aquela pasta ali, ver o que eu tenho de conteúdo maneiro. Tem essa foto, eu nem lembrava dessa foto. Tá, vou botar. E pensar nisso. Uma outra coisa que eu faço também tem época que eu tô só com foco, treino, eu abro o Instagram, é só vídeo de surf. Só surf. É legal botar um conteúdo que não tem a ver com surf para dar uma quebrada. Porque aí as pessoas que vão estar acompanhando o seu conteúdo vai falar, um vídeo diferente. Que se botar toda hora, 10 vídeos de surf seguidos, a pessoa, mas esse vídeo da fulana eu já vi. Aí passa, e às vezes é um vídeo novo, mas que não viu. Então é legal você estar sempre mesclando, nem que seja uma foto com a prancha, mas aí você está botando só vídeo, botar uma foto no meio, aí já vai quebrando, já vai tornando o seu feed bem interessante. E quanto mais natural e mais vocês, melhor vai ficar. Porque não é pra ser uma coisa engessada, eu tô indo aqui surfar, vou passar meu protetor. Não, é uma coisa que vocês já fazem normalmente. Acorda, se prepara protetor, alonga, strap e parte pra água. Então é pra ser muito, muito natural. Isso que eu falei, eu tenho pavor de dancinha, eu não consigo. Então, assim, não adianta me botar eu não vou fazer uma coisa que eu não me sinto à vontade de fazer. Então, é encontrar uma maneira que eu posso comunicar sendo eu. Então, no início pode ser meio estranho você falar pro telefone e tal, mas à medida que você vai fazendo, cheguei aqui pro campeonato, olha a praia como é que é, tem uma direitinha aqui, uma esquerda aqui, o palanque é ali. Enfim, vai quebrando o gelo e comunicando coisas que você já estaria comunicando com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que te apoiam, te patrocinam. Aí você já vai construindo a sua imagem. Por exemplo, eu, na época de escola, eu tinha pavor de fazer isso aqui, de apresentar a coisa na frente. Então, quando eu tinha trabalho em grupo, eu fazia o trabalho todo e botava para alguém apresentar, porque falar na frente das pessoas eu morria de medo. Eu sempre gaguejava, ficava nervosa, chegava assim, dava branco, mas eu fui começando a fazer, porque tinha que fazer, trabalho de escola, fui fazendo, aí comecei a fazer palestra e tudo mais, aí agora, hoje eu já fico mais à vontade de falar, mas isso foram anos para conseguir ficar à vontade agora na frente de vocês falando, então é uma coisa que você vai trabalhando pouquinho a pouquinho. Aí tem essa dica também de usar hashtag para aumentar o alcance, música em alta, usar uma trend do momento que você se identifique, não é porque está em alta que você precisa fazer igual todo mundo, né? Mas fazer, essa trend eu gostei, vou fazer. Aí você vai lá e faz também. No final eu vou abrir para pergunta, mas se alguém tiver alguma pergunta assim que lembrou, que estiver fresco, pode levantar a mão que eu respondo. Entrando na parte de produção de conteúdo, como eu falei, hoje em dia você pode estar produzindo conteúdo o tempo inteiro, né? Tudo na sua rotina pode estar virando conteúdo. E tem várias formas de fazer essa produção de conteúdo. Que eu botei do it yourself, faça você mesmo. Pegar o telefone, modo selfie, apresentando aonde você está, o que você está vivendo ali. Esse aqui é o campeonato, essa aqui, acabei de chegar nessa praia nova, tô numa viagem, tô indo surfar com as minhas amigas. Você fazer mesmo, botar o telefone e se filmar.
ter uma boa relação com fotógrafos e videomakers da sua praia. É uma forma de você sempre ter um material de qualidade, um material atual para você estar botando nas suas redes sociais, para você estar construindo um media kit para apresentar para um possível patrocinador. A próxima palestra vai ser sobre isso, então vai ter bastante informação, e a palestra de tarde também, sobre Media Kit, também vai ter bastante coisa. Então isso aqui é muito importante para você estar sempre com material bom, de qualidade. Imagem de surf, muita gente aqui vai para a praia com um treinador, pai, mãe, que podem estar filmando os treinos de surf, isso também já vira conteúdo. Tipo, pô, tô treinando uma manobra nova, aí cai, mas uma hora certa. Ah, hoje o treino rendeu, hoje eu estou treinando com essa prancha, os treinos estão firmes para o campeonato tal, então é uma outra forma de também produzir conteúdo. E também imagens em competições, mas esse aqui eu deixei por último porque tem várias questões. Primeiro que às vezes você até pega uma cor de lycra bonitinha, mas às vezes pega um amarelo neon que fica horrível nas fotos. Segundo, fica datado, então se tem outro campeonato em seguida, fica uma imagem antiga, passada, porque hoje em dia a notícia corre rápido, né? E também tem questão de direitos autorais, com os fotógrafos que estão trabalhando no evento e tem a licença para usar ali no campeonato, aí às vezes você pega essa foto, manda para um patrocinador. Então tem que entender exato essa questão dos direitos autorais, mas que a Ana vai falar daqui a pouco mais sobre isso. E aqui eu botei um pouco sobre isso. Os meus dois parceiros que eu mais trabalho hoje em dia para produzir conteúdo aqui no Rio são esses dois. O Luciano Mendonça, que está aqui, e a Ana Catarina. Então, a gente já trabalhou muito juntos e começou assim, da gente estar na água, eu passar por eles, começar a conversar, trocar uma ideia, criar uma amizade e uma parceria de trabalho. Então, hoje em dia, às vezes a gente pega um dia bom e fala, não, vamos pegar o dia para produzir. Aí eu levo uns 2, 3 biquínis, levo 2 mochilas, 2, 3 pranchas, a gente vai para Grumari. E aí passa o dia fotografando. Lifestyle de surf com a prancha, entrando na água, surfando, faz de dentro d'água, fora d'água. Aí sai, troca o biquíni. Aí o que eu faço? Eu vou para casa, pego aquela pastinha de novos conteúdos, porque não dá para colocar todas as fotos no mesmo dia, né? Então coloca ali na pastinha e aí vai organizando para um outro dia que eu tiver, eu tô competindo direto, porque eu quando estou competindo, eu não consigo pensar em produção de conteúdo, a minha cabeça está 100% no campeonato. Então eu não tenho como, eu entendo a divisão, então quando eu não estou competindo, eu aproveito para treinar e produzir conteúdo. Para quando eu tiver, estou competindo direto um campeonato em cima do outro, não consigo parar e filmar como é que eu arrumo minha mala, mas eu tenho ali a minha pasta de novos conteúdos para sempre estar alimentando as minhas redes com conteúdo novo. Então, isso é uma dica para vocês. Tá tudo envergonhada, galera, né? Porque dúvida eu sei que vocês sempre vão ter. Mas é isso, o que você planta hoje você colhe amanhã, então o trabalho de formiguinha começa para ontem, seja produzindo conteúdo, seja cuidando das suas redes sociais, seja se dedicando e treinando para um resultado, um objetivo que vocês querem muito alcançar. Todo mundo aqui tem potencial de ser bem sucedido no que escolher. E o intuito desse evento é justamente dar o máximo de ferramentas para vocês que eu não tive quando eu era mais nova. Eu fui aprendendo na raça, tomando na cabeça e entendendo como as coisas funcionavam, mas a minha ideia hoje é estar aqui compartilhando tudo isso com vocês para facilitar o caminho para todo mundo ser bem sucedido no que escolher. E é isso. Obrigada. Diga. Como é que é pra você organizar o seu ano de competição, assim, tipo, você vai organizando conforme vai aparecendo os campeonatos ou você olha de alguma maneira a agenda anual, né, e vai vendo, tipo, começa a organizar, olha, tem que ver passar indo para esse lugar, essa organização mais financeira e estratégica. Como é que você faz isso? É anual, é mensal, é quando aparece?
Então, o meu circuito de longboard, ele não sai com muita antecedência. Então, eu tenho mais ou menos ideia dos campeonatos que vão ter. E, normalmente, eles têm campeonatos que acontecem sempre no mesmo mês, só muda a data, então eu já meio que separo. Então, assim, 2026, eu sei que eu vou ter 4 etapas do circuito mundial, um ISA Games, um Pan-Americano de Surf, Campeonato Brasileiro. E aí, por exemplo, o Campeonato Brasileiro esse ano, em vez de ser 3 eventos espalhados, foi 3 eventos em um lugar só, em 10 dias. E aí diminui. E aí nisso eu tenho um arquivo no computador, que é meu cronograma de viagem. E aí eu já vou montando as datas dos campeonatos e os dias que eu tenho que chegar antes para treinar. Então, sendo lugar no Brasil, que não tem fuso horário, não tem muita diferença de clima, tal, menos dias. Agora, campeonato na Austrália, que são 2 dias de viagem, 12 horas de fuso horário, água muito fria, daí eu coloco mais tempo de chegada antes para treinar, né? Aí tem eventos que eu posso viajar com alguma amiga, que aí a gente rateia custo de carro, de hospedagem, daí eu vejo qual... Mas assim, eu não sou de viajar com muita gente, então são pouquíssimas pessoas que eu gosto de viajar junto. Então eu já vejo, pro Campeonato Brasileiro eu vou com minha amiga, e aí a gente vai ver um lugar para dividir, carro... para as etapas do Mundial eu também vejo isso, e aí tem lugares que eu vou estar viajando com alguém, tem lugares que eu vou estar viajando sozinha. Se é um lugar que eu já conheço, facilita, porque eu já sei o que esperar. Se é um lugar que eu nunca fui, eu pesquiso bastante sobre a onda, como é que é o clima, como é que faz para chegar lá, se a companhia leva longboard, vários detalhes. E aí no que entra na parte financeira, eu levanto os custos da viagem, então assim, eu gostaria de já ter antecedência para marcar, que quanto mais cedo, mais barato fica, né? Mas aí eu já começo a dar uma olhada em preço de passagem, se dá para tirar alguma coisa com milha, com passagem, vou anotando tudo. Dos meus patrocinadores, eu recebo o salário mensal, e aí eu consigo alocar esse salário para passagem, para hospedagem e tudo mais. O que às vezes eu faço, que é uma dica também para todo mundo, agora eu fui para o Rio Grande do Norte e daí eu fiquei na Praia da Pipa antes para treinar antes do campeonato. E aí pesquisei várias pousadas, mandei mensagem para elas, falei, tô indo com minha amiga, somos 2 surfistas profissionais, vocês topam trocar hospedagem por conteúdo? A gente pode estar aí, pode fazer um vídeo, várias fotos na pousada, tal. Topo! Aí nisso já vai tirando o custo que teria da viagem. E aí a gente conseguiu hospedagem de graça em troca de conteúdo. Minha amiga levou a câmera, ficou uma filmando a outra, põe a câmera no tripé, aí vai as 2 correndo, fazendo. E é uma forma também de você economizar. E aí no final de cada viagem eu faço também uma planilha com tudo que eu gastei. Tipo, na viagem eu vou anotando tudo. Gastei... R$50 com refeição, R$200 com gasolina, aí eu vou anotando, aí no final de cada viagem eu faço uma planilha com os gastos, normalmente quando repete destino, aí quando eu vou me organizar para o ano seguinte, eu já tenho mais ou menos ideia do quanto que eu gasto em cada lugar, aí dá para organizar. Só mais uma pergunta. Sim. Quando você consegue mais ou menos saber quando acontece os campeonatos, como é que sai? Um mês antes? Então, às vezes, o circuito mundial que começa em julho, ele saiu em março. Então, 4 meses de antecedência. O Campeonato Brasileiro saiu com 1 mês e meio, 2 meses de antecedência. Eu já tive a etapa do Mundial sendo confirmada com 3 semanas de antecedência. Então, assim, é o pesadelo, mas eu já deixo mais ou menos bloqueado no meu calendário o que eu sei que vai ter, o que, tipo, se não tiver, porque é alguma coisa muito errada patrocinador cancelou, mas assim, se eu tô classificada e eu sei que todo ano tem, então eu meio que já me programo para como se fosse ter o evento de qualquer forma. E tem diferença do masculino para o feminino nessa confirmação? Não, é igual. Porque os campeonatos de longboard são sempre juntos, feminino e masculino. Então, quando sai a confirmação para um, sai para todos. Aí, tipo, tem custo que você dilui para todas as viagens. Então, por exemplo,
circuito brasileiro com a Confederação Brasileira, você paga filiação, que vale para o ano todo, inscrição. Então, normalmente, no início do ano, você tem os gastos maiores. Aí, da WSL, você tem que pagar a filiação da WSL, seguro de viagem e as inscrições dos eventos. Então, normalmente, no início do ano que você gasta mais, mas esse gasto é diluído nos outros eventos. Obrigada. Nada? Eu tenho uma pergunta. Sim. Você estava falando de todo o trabalho que tem que fazer, né? Além de ser surfista, já você fez aquela como assegurada, você parou para se equilibrar, né, com a saúde mental. Então, agora eu queria saber como que mudou, o que é diferente agora e como você faz para equilibrar aquela demanda de tudo o que tem que fazer, surfar e ainda você conseguir sentir-se bem. Como faz? Bom, eu sempre fui muito competitiva e sempre me cobrei muito, principalmente em busca do título mundial. E eu bati na trave várias vezes. E aí ia só acumulando mais, botando um peso a mais. E daí foi 2023. Foi o ano que eu passei muito tempo fora de casa, viajando, treinando, competindo. E foi um ano que eu enchi o saco. Tipo, eu não conseguia surfar nem 40% do que eu treinava nas baterias. Eu tinha pesadelo toda noite com sirene de bateria, que eu estava atrasada para minha bateria e que eu estava perdendo a bateria e não vinha onda. Então era tipo, isso já ia no meu subconsciente. Eu já não tinha mais prazer de surfar, porque quando eu ia surfar eu sempre eu tenho que treinar porque eu tenho o campeonato, eu tenho que fazer isso. Nunca era, tipo, eu tinha perdido total o prazer pelo surf. Virou. E daí óbvio, né, quando você não tá no seu 100%, o pilar mental é o mais importante, né? Então, quando você não tá bem de cabeça, não importa treinamento físico, não importa técnica de surf, não importa prancha mágica, mas que tudo desanda. E aí foi um ano que o meu último campeonato eu já tava, tipo, contagem regressiva de quantas ondas eu tinha que pegar para acabar. E aí, quando eu parei, foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu sabia que não estava me fazendo bem, era o que eu mais amava. Então, se eu não surfar, se eu não competir, o que eu faço da minha vida? Eu não sei o que eu faço além de competir. E aí foi um ano de muito autoconhecimento para entender quem era a Chloé fora da competição. Então, reaprender a surfar por prazer, comecei a surfar de prancha retrô, deixei meus longboards de lado, fiquei sem focar de fazer bico nem nada, acho que por alguns meses, que eu só pegava a prancha e ficava fazendo a linha da onda sentindo. Ia surfar quando eu queria. Aí foi um ano que eu foquei na faculdade, eu me formei, e aí focando em outros hobbies também, tipo, entender quem eu era fora do surf, e hoje eu sei quem eu sou fora do surf. E aí quando eu voltei a competir, só que antes eu já estava tão bem sem competir que eu pensei, acho que eu não vou voltar. E não tem pressão, não tem que acordar às 5 da manhã, não tem que enfrentar crowd de gente esfomeada, não tem que surfar onda ruim, então eu estava quase não voltando, mas aí eu tinha ainda vontade de competir dentro de mim. Aí eu voltei a competir no ano passado, mas foi muito diferente, porque parecia que tudo era pela primeira vez. Então eu estava num campeonato que eu ia todos os anos, eu pensava, caraca, que maneiro estar aqui de novo, que maneiro estar aqui, tipo, campeonato às vezes que tinha muita gente na praia, muito barulho, que me incomodava, eu olhava, caraca, todo mundo aqui tá pra ver a gente surfar, que maneiro. Aí vai mudando a perspectiva de algo que eu já vi e enxergava da mesma maneira por muitos anos. Então deu frio na barriga de novo, então foi tudo novo, assim. Mas é normal de você chegar num ponto de estresse, de exaustão, de começar a ficar dando tilt, assim. Mas é você se conhecer, de saber... Não precisa chegar no seu limite para você parar e pifar. Então, eu voltei desse último campeonato me sentindo esgotada já mentalmente. Então, o que eu fiz? Essa semana eu nem toquei na minha prancha. Eu me permiti tirar uma semana off, sem pensar em surf, focar em outras coisas, e já tá me dando vontade... já tá me dando vontade de surfar de novo. Mas ser uma coisa natural, entendeu? E aí eu acho que a diferença de antes para agora é isso. Eu sei os meus limites e eu sei me escutar mais. Tipo, se eu tivesse me escutado antes, quando eu tava mal, eu teria parado muito antes. E teria sido muito melhor. Eu não teria
sofrido tanto. Mas hoje eu entendo, tipo, não, já tô chegando no meu limite. Opa, deixa eu me desligar do surf aqui por umas horas, por uns dias e voltar recarregada. Nós aproveitamos nas suas... Aproveitamos muito. Pegamos altas ondas nas Maldivas. Nada mal, né? Pode falar. Que conselho você daria para uma pessoa que quer começar a surfar, você tá um pouco mais velho, na verdade, padrão assim? Porque eu tava conversando com as meninas, elas são um pouco mais novas e elas já competem. E eu tenho 23 anos. E eu super estava pesquisando sobre. Nossa, tá muito velha. Olha, o que eu já vi de gente que aprendeu a surfar com 40, 50, 60 anos e eu 54 e virou uma fominha na água que pega todas as ondas. E tá fazendo surf trip pelo mundo, amarradona surfando. O surf, ele não tem idade. Não tem idade. Então, você tá super nova, tá num ótimo momento para começar. Então, é só se juntar com amigo, família que surfa, procurar uma escola de surf e entrar, se você não tá à vontade de entrar sozinha. Mas não tem isso de idade. Não, eu até surfo. Até agora comecei a pesquisar sobre isso. Eu acho que mais em relação a começar a competir. Eu mais sobre 23 começar a competir. E aí, com relação ao gênero, como funciona isso? O longboard, ele tem mais longevidade que a pranchinha, por exemplo. Aí a longevidade que eu digo é mais pela questão, porque na pranchinha tem muito impacto, manobras de aéreo e tudo mais, então eventualmente você vai juntando lesão no joelho, tornozelo. O Gabriel, ele treina vários atletas de pranchinha, ele sabe muito bem essa questão de lesão, mas no longboard tem mais longevidade porque não tem tanto impacto. Então, assim, a nível de referência, os últimos campeões mundiais de longboard tinham 43, entre 40 e 45 anos. Então, tem atleta hoje que tem 30 e poucos anos, 40 anos e está competindo. Então não tem essa questão de idade para competir. Hoje em dia tem a categoria júnior, que é até 18 anos, e a categoria open. Mas tipo, eu quando comecei não tinha júnior, então eu sempre competi na open com gente bem mais velha. Então não tem isso, assim, se você... tem uma amiga minha que é do stand-up race, a Lena. Ela nunca surfou, só mergulhava assim por gostar, mas era atleta de handball. Aí ela começou a remar com 36 ou 37 anos. Hoje ela tem 45. Ela é multicampeã mundial, pan-americana, medalhista, bizarra, assim, numa carreira de 7, 8 anos. E ela começou mais tarde. Ela fala, eu sou a prova viva de que não tem idade para começar a competir nem nada. Então, quanto a isso, não tem limite, não. Pode começar. E tem fase também, né? Tem um momento que você tá mais... que você liga mais pra isso. Tipo, fica com mais vontade de fazer. Tem época que você não tá tão ligada nisso. Então, é muito... Às vezes, se você começar a fazer bem no momento que você tá motivada, você vai mais além do que no momento que você não tá tanto, mas você tá forçando ali pra acontecer, entendeu? Nada? Quem mais? Pergunta, gente, não mudo não. Chloe, eu não tenho descrição pra falar, tá? Mas eu queria saber o que a Chloe de 10 anos falaria se ela conhecesse a Chloe de hoje, né? Hoje em dia. Eita. O que ela falaria? Tipo, você sabe aqui agora? Tipo, o que ela falaria? Caraca! Muito bom. É muito bom, porque a gente se cobra muito, né? Tipo, eu fico, caraca, eu tenho esses objetivos que eu ainda quero alcançar, mas quando eu olho a Chloe de 10, 12 anos, eu vejo que muita coisa que ela queria alcançar, a gente alcançou. Então, acho que eu falaria pra ela, tipo, fica calma, muita coisa deu certo, poucas coisas deram errado, mas a maioria das coisas deu certo e... continua desse jeito, com esse brilho no olhar, com essa vontade de pegar todas as ondas e passar o dia na água,
foi porque foi isso que trouxe a gente para onde a gente está hoje. E é isso, tipo, volta e meia, uma coisa que eu comecei a fazer muito quando eu voltei a competir era de lembrar de como a Chloé de 12 anos estaria pensando agora. Então, às vezes eu tô num campeonato assim com raiva, tipo, não tô bem. Aí eu lembro, o que a Chloé de 12 anos até agora? Ela fala, a gente tá aqui no campeonato mundial competindo com as melhores. Que irado! E não estaria criando mil coisas na cabeça como a gente cria hoje em dia com a realidade. Então, ter essa memória de como era antigamente, que era tudo mais simples. É que a gente que complica muito, né? Então, tipo, caraca, você tem todas essas pranchas, você tem todas as roupas de borracha, que irado! Seria a maior fã dela. Exato. Essa é a ideia, né, de você trabalhar o máximo para se aprimorar, claro que para influenciar o máximo de gente, mas para influenciar, tipo, a sua antiga versão, de olhar e falar, cara, tudo que eu fiz, a minha mini versão estaria amarradona? Estaria amarradona. Então o trabalho tá feito. Mais alguém? Não é a pergunta. Eu acho que é muito questão de realidade mesmo. Por exemplo, você falou que em 2023 você parou, né? Em 2023 eu fiquei 4 meses viajando pra conhecer pico de surf, assim, de longboard. É muito louco essas coisas. E eu lembro que eu tenho muito problema com pressão, assim, pra competir. Eu acho que eu não competiria por isso. Que eu sou... Claro que eu não tenho, né? Mas não sei. E aí quando eu tava viajando... Que eu não tenho? Eu não tenho. Ah, tá. Muita questão com isso. Ah, tá. Você não é. Não, eu tenho. Não, mas eu tenho. Todo mundo tem. Tem que ser muito doido pra não ter. Você, tipo, não nervosa. Eu nem tô competindo nada. E aí eu lembro que durante a viagem eu fiquei com muita vontade de começar a competir. Olha que maneiro. Eu voltei pra realizar aquela coisa. Mais, e aí passou. Não, mas aí você pode começar. Tipo, eu comecei aqui em campeonato local que tinha aqui na Macumba, campeonato amador. Eu não tô vendo tanta coisa assim. Ano passado até teve, mas assim, começar a buscar. Eu sei que do Rio tem em Saquarema o Circuito Tríplice Coroa, que aí são 3 ou 4 eventos amadores que tem lá, categoria de pranchinha, júnior, longboard, homem e mulher. Então já é um evento. Você iria de longboard? Longboard. Então, o Tríplice Coroa já é uma boa opção, que é Saquarema, dá para ir de carro ou de ônibus, é perto, ficar de olho em algum evento que tem aqui pelo Recreio, Macumba, que tiver. Possivelmente, por exemplo, ano que vem, o Campeonato Brasileiro de Longboard, tem rumores de que vai ser em São Paulo. E aí fica pertinho também, para ir, de repente, ver um evento, participar, ver como é que é, participar de uma etapa. E aí pesquisando, onde tiver evento, tipo, até se tiver campeonato de pranchinha, vai lá assistir, ver como é que é os bastidores do evento, ficar ali com os atletas, ficar vendo como é que é, tipo, assistindo as baterias e pesquisando. Como foi pra você, tipo, entender que a sua trajetória no surf não era só dentro d'água, mas fora dela também, e se adaptar com essa realidade das mídias sociais, de como lidar com isso, de como se pôr nisso, dentro disso, entrar nisso? Sim. Nesse meio? Eu acho que começou de verdade em 2020, acho que 2020, ano da pandemia, porque eu cheguei aí para a primeira etapa do Mundial, aí voltei, cheguei em casa na sexta, segunda-feira, pandemia, tudo fechado. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe quanto tempo você vai ficar em casa. E eu acho que não só para mim, mas como para muita gente. Tipo, todo mundo começou a ficar ali consumindo conteúdo na internet e foi numa época que todo mundo pensou, tá, se eu não posso sair para trabalhar, como é que eu continuo me tornando relevante e lembrado? E eu acho que foi nessa época que eu comecei a focar muito nas redes sociais, que não tinha nada para fazer, né? Ficava em casa, trancado, e não dava para surfar, para treinar, então eu comecei a focar mais nesse trabalho. E um momento que me deu um clique muito grande foi quando eu parei de competir. O meu maior medo era como os meus patrocinadores iam reagir. Porque eu não via isso como uma coisa boa. Então eu pensei, putz, vão cortar meu contrato, não vai dar certo, porque eu estou sempre competindo e agora eu não vou competir. O que eu vou ser útil para eles? Aí eu conversei com eles, falei abertamente como eu me sentia e todos eles me apoiaram.
falaram, competindo ou não, você tá aqui com a gente e a gente tá com você em todos os momentos. E eu pensei, caraca, então eles me veem além da competição, eu não vejo. Então é hora de começar a olhar mais para isso, assim. E aí foi um ano que eu percebi muito, eu falei, caraca, eu sempre botei o meu valor nas competições. E daí quando eu comecei a ver os meus patrocinadores também, tipo, tá competindo ou não? Tranquilo. E aí eu comecei a ver, falei, caramba, eu tenho valor fora das competições também. Se eu não estou competindo, eu tenho muita coisa para falar, para agregar para a comunidade do surf. Então até hoje, quando eu vou competir, é o que eu falei, eu acho que tem um peso menor. Porque eu sei que, se eu ganhar, ótimo. Se eu perder, fico o pau da vida. Sai de perto quando eu perco, que meu Deus. Mas eu sei que minha vida continua, meu trabalho vai continuar, eu vou voltar para casa. Vai ter outras frentes. E aí eu me lembro que uma vez minha psicóloga me falou isso. Se você coloca o foco só nisso, só em uma coisa, e aí dá errado, a frustração é maior. Mas aí foi o ano que eu comecei a fazer os meus surf camps aqui no Brasil. Aí, eu tenho a frente dos campeonatos, eu tenho a frente dos surf camps, eu tenho as palestras. Aí, se o campeonato der errado, não tem problema. Eu tenho o meu surf camp, eu tenho as minhas palestras, eu tenho as outras coisas. Exato. E hoje eu vejo que eu continuo competindo porque eu quero, eu ainda sou muito competitiva, mas eu aprendi que meu valor não tá nisso. Então hoje eu já vejo, quando eu era mais nova, me dava medo de pensar, caraca, o dia que eu parar de competir, o que eu faço da minha vida? Eu não sei o que eu faço da minha vida. Hoje eu já sei um caminho que eu posso seguir. Então com os meus surf camps, com esse tipo de treinamento, gosto muito de treinar novos atletas. Aí você começa a imaginar, comentarista, trabalhar em campeonato, trabalhar em marca de surf, aí você começa a visualizar várias coisas que, se eu parar de competir, ainda vai ter muita coisa legal acontecendo. Muito obrigada. Nada. Me diz uma coisa, como hoje a gente vê, o crowd nosso que está na rua e tudo mais, quais as posturas que você acha que o surfista deve ter no mar? Acho que antes de entrar na água tem que respirar 1000 vezes. Fazer uma oração para o anjo da guarda, para todos os santos. Fazer um yoga, né, para poder... Fazer um respira, não pira, põe a armadura. Tô brincando. Eu acho que assim, eu também tenho um sentimento meio ambíguo com isso. Porque da mesma maneira que eu adoro influenciar as pessoas para surfarem, para ter um estilo de vida legal, eu não aguento mais o crowd. Então você fica, como é que você fica nisso? Mas o crowd, ele vai crescer de qualquer forma, porque o surf tá muito popular, muita gente aprendendo, tudo mais, tá na moda agora. Mas eu acho que o que tá no seu controle é focar no que tá no seu controle. Então tentar passar, não é porque tá todo mundo na bagunça que você tem que entrar na bagunça também. Então entrar respeitando, dando bom dia, esperar a sua vez, se tiver numa posição de passar um ensinamento para alguém, tentar passar esse ensinamento da melhor maneira possível. E porque tem lugares que tá bem zoneado, mas tem lugares que isso ainda funciona, e você chega em pico que a pessoa vê, oi, tá respeitando, tá dando bom dia e tudo mais, aí você ganha o seu lugar no pico, em vários lugares no mundo, com essa boa atitude. E é isso, porque o surf ele vai crescer de qualquer maneira, tá crescendo cada vez mais desordenado, mas na nossa mão tá de fazer ele crescer, pelo menos as pessoas que passem pela gente, pelas nossas mãos, que entrem com a mentalidade certa, né? E respirar fundo. Paciência. Uma das perguntas que você já respondeu aí, que é a questão de o que fazer quando, chegar à aposentadoria. Acho que não vem ao caso aí para a galera. Mas isso eu acho que é bem importante para a vida do atleta. E você acabou de responder. E a outra é, você tem noção do quanto você representa para o esporte, para o longboard e para a galera que veio assistir aí. Não sei. A significância, assim, né? Eu vi isso assim, eu comecei a prestar mais atenção nisso quando eu parei de competir. Aquilo que eu falei, que eu sempre vi o meu valor só nos campeonatos. E eu tinha medo de
falar que eu não quero mais competir e tudo mais, como é que todo mundo vai reagir. E aí eu comecei a ver esse meu papel de influência para além dos resultados, assim, e vejo que hoje eu posso estar ajudando várias meninas que começaram como eu. Então é muito legal poder ver isso. Eu tenho mais uma pergunta. Diga. Quando você falou que começou a ser profissional, você se profissionalizou aos 14, 15 anos. Mas qual foi o momento que você olhou pra você e falou assim, agora eu sou uma atleta profissional? Porque assim, às vezes você a atleta é profissional, mas ela ainda não se enxerga nesse lugar, assim. No momento você olhou e falou assim, não, eu realmente sou uma atleta. Foi quando eu fiz a transição de começar a competir no Mundial. Porque eu comecei competindo nos eventos aqui da Praia da Macumba, campeonato estadual, amador, aí foi profissional, aí depois eu entrei pro circuito brasileiro, aí fui campeã brasileira e fui pro Mundial. E aí eu achei que eu era alguma coisa chegando no Mundial como campeã brasileira, não era nada, era tipo a última da fila, perdi de cara e encontrei as meninas surfando muito além do que eu vi aqui no Brasil. Mas eu me lembro que quando eu cheguei lá eu vi que era ali que eu queria estar. Tipo, eu adoro, devo muito aqui a Praia da Macumba, que foi onde eu cresci, mas no momento que eu cheguei ali e vi, eu falei, não, eu quero estar aqui, entre as melhores. E aí foi um marco muito grande pra mim, porque eu voltei e os meus pais sempre me apoiaram muito nisso, que eu falei, agora eu quero ser isso, quero ser uma das melhores do mundo. E aí eu comecei a ficar muito mais focada na minha rotina por conta disso. E eu me lembro que era a época que todo mundo na escola estava fazendo festa de 15 anos, todo mundo saía pra festa e tudo mais. Eu nunca fui em nenhuma festa de 15 anos, nem nada, que na minha época me marcou muito. Eu fiquei, caraca, mas estou perdendo uma grande parte da minha juventude para um objetivo que eu nem sei se vai acontecer lá na frente, se pode demorar 5, 10, 15 anos. Mas eu sempre fui muito determinada nesse sentido. Então, não abro mão de ir pra festa, de ter namorado, de sair como uma adolescente normal, porque eu sei que eu tenho esse objetivo em mente. E hoje eu vejo que muita coisa que eu conquistei quando eu era mais nova foi porque eu abri mão dessas coisas. Então, no momento que eu comecei, eu ficava me sentindo dividida assim, mas que bom que eu segui, porque graças a essa disciplina e essa determinação que eu tive a chance de conhecer o mundo muito nova, a ter contato com outras culturas e coisas que não dá para mensurar, assim, não dá para botar um valor nisso. Então, acho que foi aí, com 15 anos, que eu tive essa guinada, assim, essa virada de chave. Tem outros benefícios, você abre mão de uns, mas ganha outros. Exato, é tudo na vida, né? As escolhas. Então tinha que abdicar da vida de adolescente para conquistar uma coisa maior. E eu ainda hoje prefiro as coisas maiores. Aí hoje as pessoas falam assim, poxa, mas ela tem um vidão, né? Tá sempre passeando, viajando, você não sabe o quanto que você teve que investir e trabalhar para poder. Exato. E a sua história é linda demais, porque quem conhece e acompanhou desde o início é muito inspirador, assim, principalmente para as mulheres e no longboard, né? Porque eu acho que o longboard tem que conquistar muito ainda, sabe? E você como inspiração, assim, dessa nova geração e ainda muito nova, cara, você tem que, sabe, escancarar a voz deles pra atrair mais essas meninas, sabe? Porque eu sinto muita falta de realmente crianças no longboard. Não é porque é pesado, entendeu? A gente não quer, mas sabe, trazer mais, sabe? Você lá no Mundial, sabe? Essas Sim. que te veem e falam, caraca, eu quero isso, sabe? Ou eu, quando eu vinha pra cá novinha, eu te via entrando nos mares, tipo, eu quero ser que nem É muito inspiradora essa história, vale um filme. Obrigada. É pra inspirar mesmo, sabe? E é possível, sabe? E uma coisa muito legal, porque você é o verdadeiro sinônimo, assim, do verdadeiro amor ao surf. Porque desde pequenininha, assim, eu pude ver, eu vi o teu brilho no olhar, assim, sabe? E hoje em dia você ainda continua com esse brilho, então, vida longa ao surf, de onde embora? Obrigada, tchau. Só ver se alguém mais tem alguma pergunta? Coisa? Pode. Não, mais uma dúvida, assim, se você teve vontade, já que ter essa pausa do campeonato, de vez em quando você tá aquela cansada, se você já teve vontade de seguir pro free surf? Já? Já?
Pensa no free surf, só vai pra onda boa, não tem que enfrentar a crowd de campeonato, todo mundo esfomeado, não tem que surfar onda ruim. Mas eu já pensei nisso, mas eu, infelizmente, ainda tinha vontade de competir dentro de mim. E aí eu voltei a competir. E aí, em campeonato, às vezes você surfa em lugar quando você vai surfar quando não é campeonato. Como o Heitor não estava falando, surfar essa onda aqui em Punta só eu exato. É uma coisa que não existe. Exato. Hoje eu vejo isso, assim, eu tô indo competir, mas numa onda tipo Bells Beach. Uma onda incrível para surfar com mais uma, duas na água, beleza. Agora você vai pegar uma ruim, chovendo, 4 na água, mó fechadeira, aí você fala, devia ser free surf essas ondas. Mas tem que ter os dois, né? Minha pergunta é a seguinte, você como atleta profissional, o que você acha que falta nas confederações para incentivar as meninas que estão começando agora? Você falou que teve agora o primeiro evento Júnior, né? Mas Júnior basicamente já é sub-18, no caso da minha filha que era sub-12. O que falta para botar nessas categorias para incentivar as meninas a competir? Ela falou até da... Teve mais meninas no longboard, até a gente vê até no surf de base mesmo, a gente já teve categoria sub-8, sub-12, hoje em dia não tem. Raramente tu vê a categoria sub-14 feminina, a maioria sub-16 para cima. O que você acha, o que falta nessa confederação? E você como atleta, o que você poderia agregar também para incentivar a gente? E não tinha categoria júnior. A categoria júnior feminina foi criada depois que eu já tinha 19, 20 anos. Então eu sempre competi na Open. Então eu entrava com 12 anos de idade, que nem ela, contra meninas na bateria que tinham 12 anos de surf. E vocês tinham masculino? E masculino, às vezes não tinha. Não tinha feminina. Lembra aqueles surf trainers que não tinha feminino? Aí corria masculino. E hoje, o que eu vejo assim, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele está diretamente ligado com a Confederação por conta de Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos e tal. E a única categoria que o Comitê Olímpico apoia, além da profissional, da Open, é a Júnior, até 18 anos. Então, acho que é por isso que a Confederação cortou essas outras categorias para ser uma sub-18 para concentrar todos os esforços ali e começar a formar os atletas desde novos. Então, assim, digamos que ela comece a competir, já começou a competir com 12, né? Ela vai ter 6 anos competindo até chegar no auge da sub-18, que é o que ela vai ter. E, assim, eu também queria ter tido uma categoria com divisão da minha idade para competir com meninas do mesmo tamanho que eu, com a mesma experiência. Mas se não tem, e se é o objetivo dela entrar, então eu já começo entrando na categoria com as mais velhas e pensar que ela é a que menos tem peso, de menos pressão, menos cobrança, que é a mais nova, não tem que provar nada. As mais velhas têm que provar, né? Porque não quer perder para a menina mais nova. Mas eu acho que é mais nesse sentido, não deixar que não é a divisão ideal, isso entrar no caminho. Até porque é aquilo, quanto mais você foca nas coisas que estão no seu controle, melhor e mais você concentra os seus esforços e menos estressado você fica. Porque se você começa a pensar que a confederação faz isso de errado, eu vejo muita coisa errada que a confederação faz. Mas como atleta a gente pode falar até certo ponto, né? Então focar no que está no meu controle, de voltar para casa, treinar mais, melhorar mais isso, tudo mais, focar no próximo campeonato. E aí tem julgamento, aí tem organização, aí tem divisão que está errado, mas vai fazer o quê? Voltar para casa e treinar. Ela competiu em Búzios na longboard Open com as meninas que são profissionais. Mas aí aquilo, ficar de olho quando tiver os campeonatos, sim, os campeonatos de longboard que vai ter, agora lá que eu te falei no Brasileiro, a menina de 12 anos competiu lá de Baía Formosa e ganhou, foi campeã brasileira com 12 anos. Muito fofa. E primeiro campeonato da vida dela. Quebrou, né? E surfou muito. Então é ficar de olho nos campeonatos que tiver por aqui. Que eu falei pra ela, o Campeonato Brasileiro de Longboard, que provavelmente vai ser em São Paulo no que vem. Aí já dá pra ir uma viagem de carro, pra ir acompanhar. E a onda é muito tranquila. A onda é muito tranquila, Então já dá pra ir começando assim. E correr com as meninas de Open mesmo, não tem problema. Eu, quando eu comecei, eu tinha medo, mas eu sempre fui muito bem acolhida, assim. As meninas, vem, vamos junto. Eventualmente chega num nível de competição que você fica, né, não tem muita amizade, mas no início, quando eu competi, nunca
fiquei de lado, assim. Eu via como uma oportunidade para melhorar. Mais tempo. Mais alguém? Tá bom. Bom, para ver se vocês realmente estavam prestando atenção em tudo que eu falei, eu quero saber valendo brinde. Valendo brinde. Vai ser assim, como eu sei que todo mundo prestou atenção e tem a resposta na língua, quem levantar a mão primeiro... Não sei, vai dar menos confusão. Para responder essas coisas aqui valendo uma mochila. Mochila da AT&T. Oh, meu Deus. Então vamos lá. Quem vai me dizer uma área que o surfista representa além do surf? Eu acho que você colocou a questão da personalidade como pessoa, como uma forma política também, né? De passar seu pensamento além do surf, com a sua sustentabilidade, com o seu posicionamento, com a sua identidade. Arrasou! Arrasou! Agora, a galera tem que ser ágil na hora de levantar a mão e tá com a resposta na língua. Porque se gaguejar, meu pai já falava, gaguejou, tá mentindo. Valendo agora uma toalha de praia da Corona. Quem é que vai me dizer uma ideia de conteúdo para redes sociais com tema surf? Vai, Laís. 5 picos. 5 picos? De surf. Aonde? Isso, garota. Boa. 5 picos. Você é sobre, me fala mais sobre esses picos. 5 picos para comer, 5 picos para ver o jogo, pode ser várias coisas. Pode ser qualquer coisa. Agora valendo adesivo da Roxy e um protetor solar da Oli. Já levantou a mão. Qual o trabalho do atleta além dos resultados em competições? Você falou que o que faz fora de água também impacta o trabalho que você faz dentro da água. Então, representar imagem, ser inspiração para outras pessoas, outros surfistas também. Então. Já levanta a mão assim. Bom, gente, é isso para a primeira palestra. A gente vai agora fazer um intervalo para quem quiser levantar, beber uma água, comer alguma coisinha, ir no banheiro e daqui a pouquinho a gente volta para a segunda palestra. Tá bom? Valeu, gente.